e voltamos a falar agora sobre a reforma na Previdência. E para isso recebemos aqui o advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Rodolfo, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao Link Record News no momento que realmente as atenções estão todas voltadas. Afinal, o que deve mudar a partir dessa reforma proposta na Previdência? Muito obrigado. Primeiro, eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui para falar para os telespectadores sobre Previdência. O que existe hoje e está sendo apresentado exatamente neste momento é uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta provavelmente vai ser enviada ao Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça, e o Congresso vai debater essa proposta, né? Então, se pretende mudar diversas coisas, como o próprio presidente deixou anunciado, há de se fazer, segundo ele, uma reforma completa e não mais reformas pequenas, né? Mudando diversas coisas e, principalmente, o que foi agora falado e está sendo noticiado a todo momento, a idade mínima, incluindo uma idade mínima para aposentadoria e aumentando o tempo mínimo de contribuição. Essas são as principais mudanças. Nós ainda estamos analisando, porque está sendo tudo lançado hoje, ainda estão falando, o secretário da Previdência está falando na televisão sobre esse assunto e muitas mudanças virão. Não sabemos o que vai acontecer, porque ainda não temos o inteiro teor dessa proposta, mas tenho certeza que essa proposta de emenda provavelmente vai prejudicar alguns trabalhadores aí na iminência de aposentadoria. Doutor Rodolfo, antes da gente começar a te passar as perguntas que chegam dos telespectadores, lembrando que você pode manifestar sua dúvida também por meio da hashtag Link Record News nas redes sociais ou nosso WhatsApp. A gente vai colocar para você o número, é 11 95307 1851. Aproveite a presença do doutor Rodolfo aqui para que ele possa esclarecer suas dúvidas. Antes de a gente passar para isso, uma questão que eu acho que é primordial. Muito se discutiu até que o Supremo Tribunal Federal acabou votando e derrubando as teses que tinham a ver com a desaposentação. Nessa reforma previdenciária proposta pelo presidente Michel Temer, a desaposentação nem sequer me parece que aparece. Podemos excluir essa possibilidade, então? Provavelmente, ainda não foi falado e acredito que não vai ser falado e não vai ser tratado. A desaposentação, infelizmente, no Supremo foi julgada improcedente, Exato. ou seja, não dando direito àquelas pessoas que voltaram a contribuir e não é agora que eles vão falar. O que se pretende com essa reforma da Previdência que está sendo então feita é retardar a aposentadoria. Quando se impõe uma idade mínima, que hoje não tem, a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, se o homem tiver 35 anos de contribuição e se a mulher tiver 30 anos de contribuição, ela aposenta independentemente da idade que ela tenha. Agora não. Com a reforma, se aprovada, haverá uma idade mínima. Não adianta, por exemplo, termos 35 anos de contribuição. Não vai Será valer de nada. necessário ter 65 de idade. E aí, provavelmente, e uma conta simples, eu não sou muito bom de matemática, mas não é difícil de fazer essa conta, nós vamos trabalhar por mais tempo. Prejudicando, mais uma vez, quem? Aquele que é mais pobre, que começa, infelizmente, a trabalhar mais cedo. Agora, você colocou um ponto importante que é bom ficar claro, quer dizer, tem a questão da idade. Mas digamos assim, eu cheguei à idade de 65, mas não tenho os 35 anos pagos. E aí? E aí você vai fazer uma mudança. O que acontece? Como é hoje? Hoje a regra é o seguinte, se você, homem, tiver 65 anos de idade, você precisa ter contribuído para os cofres da Previdência por pelo menos 15 anos. Porém, com a regra nova, não serão mais 15, e serão sim 25 anos. 10 anos a mais. 10 anos a mais de contribuição. Então, além dos 65 anos de idade, no mínimo, você terá que ter 25 anos de contribuição. E vejam, homem e mulher. Porque até então, a mulher se aposenta 5 anos antes. O homem com a idade de 65 e 15, na regra de hoje, se aposenta. A mulher com a idade de 60 anos e 15 também se aposenta hoje. Porém, com a regra nova, ambos terão que ter 65 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. 25 anos para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. Bom, doutor, olha só, pelas novas regras, assim, pelo texto que foi até então adiantado pela imprensa, as novas regras devem valer integralmente para os mais jovens e haverá medidas de transição para homens com mais de 50 anos. Aproveitando, inclusive, uma dúvida que nós recebemos aqui do Ricardo de Paranaguá, no Paraná. Ele coloca, eu tenho 51 anos, como ficaria a minha situação? Olha que interessante, para o Ricardo de Paranaguá. O que acontece com ele de acordo com a proposta que está sendo hoje lançada? Como ele já tem 51 anos, ele não está naquela idade que eles limitaram. Falaram assim, quem tem menos de 50 não vai pegar as regras completas. Quem tem mais de 50, no caso o Ricardo, 51, ele não pegaria
toda essa regra, mas sim 50% da regra. Então, quantos anos ele tem? 51. Para 65, quantos faltam? Nós vamos ter que calcular e dividir na metade. Ele não vai precisar chegar nos 65, mas na metade disso. Então, a ideia seria mais ou menos isso. Ainda não tenho a leitura oficial. Ou seja, 51 anos. Quanto faltaria para 65? 14. 14. Dividido por 2, 7. Então, 51 mais 7. Exatamente. 58 anos. Por aí ele já poderia aposentar, sendo que ele tem hoje 51 anos de idade. Mais do que 50. Para quem tem mais do que 50, no caso de homem, vai reduzir pela metade as regras da nova proposta. E para a mulher, para quem tem mais de 45 anos. A mulher que tem 46 anos também reduz pela metade para a nova aposentadoria. Então, vai ter que sempre calcular. Na data em que entrar em vigor essa proposta, essa medida, essa emenda à Constituição, quantos anos eu tenho? Mais ou menos que 50 se homem, mais ou menos do que 45 se mulher. E aí você vai ter que calcular sempre pela metade. Essa é a proposta inicial. Se um pouco mais jovem que esse 51, só para a gente ter uma ideia, 46, por exemplo, perfeito. Também. Não, aí 46 a regra nova, a regra nova. Ele vai ter que ter 65. Vai ter que ter 65. Vai ter que ter 65 e 25 anos de contribuição. Não tem como fugir disso. No mínimo 25. Por quê? Porque esses 25 é o mínimo para você receber um valor específico. E aí esse valor vai aumentando conforme mais anos de contribuição você tem. Ou seja, uma aposentadoria hoje ideal seria você com 65 anos de idade e pelo menos aí vamos colocar uns quase que 46, 47 anos de trabalho. Então você começou com 18, 19 anos, se aposenta com 65 e sempre trabalhando e sempre contribuindo com a Previdência. Tem essa questão, porque se houve intervalo na contribuição, a contagem para e tem de retomar. Vou aproveitar e passar uma pergunta também que chegou pelos nossos telespectadores. O Altair de Cariacica, no Espírito Santo, quer saber o seguinte: tenho 60 anos e 22 de contribuição. Vou ser afetado nessa mudança ou eu posso me aposentar? Me parece que está dentro dessa conta que você acabou de explicar. Vai entrar pela metade, né? Ele já tem 22 anos de contribuição, porém ele não tem a idade de hoje, que são necessários quantos? 65 anos. Havendo a mudança, para ele vai continuar 65, só que ele vai ter que ter 25 anos de contribuição. Ou, se não 25, aí ele vai pegar aquela metade. Quanto falta para Como ele está com 22, são 3 anos aí a mais de contribuição. Só que ele ainda não tem os 65, né? Ele está com 60. Ele ainda vai ter que fazer a idade e continuar contribuindo. Não tem jeito, infelizmente, ele vai ter que continuar a contribuir, ou trabalhando registrado, ou pagando o próprio carnê da Previdência, a guia da Previdência Social. Doutor Rodolfo, a gente segue aqui com o senhor nos estúdios. Antes, eu só vou dar um recado, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Nós seguimos aqui com o link Record News respondendo às questões relacionadas à reforma na Previdência. Um especialista aqui no estúdio, o advogado, nós temos aqui especializado em Previdência. Doutor, nós temos aqui a opinião agora, a mensagem do Ricário de São Paulo, que manda o seguinte: estou com 53 anos de idade. Já dei entrada na aposentadoria o ano passado, tentando utilizar o PP 40. Para complementar o tempo que faltava para a aposentadoria. Meu processo foi indeferido pelo órgão, mas estou para me aposentar em julho de 2017. O que acontece agora? Bom, ele está falando, não é do PP 40, provavelmente ele deve ter errado a digitação. Existia antigamente um documento chamado SB 40, hoje chama-se PPP, que é o Perfil Profissográfico Previdenciário. Esse documento, ele funciona para aquelas pessoas que têm atividade especial, trabalham com agentes que prejudicam a saúde, insalubre. E aí, trabalhando nessa função insalubre, ele tem um tempo contado a mais, aumenta o tempo de contribuição. Então, ele trabalha, por exemplo, 5 anos, ele tem 40% a mais. Entendi. Porque trabalhou em condições insalubres. Se foi indeferido, ele tem algumas possibilidades. Se ele entende que tem direito a essa aposentadoria, fazer um recurso administrativo e, se não ganhar, um recurso judicial, entrar na justiça e pedir para que o juiz declare que aquele período de especial foi realmente prejudicial à saúde dele. Já desde agora? Desde agora, independente. Porque o presidente Temer, acima de tudo, antes de ser presidente, ele é advogado e constitucionalista. E ele deixou claro ontem também, e isso foi interessante, que os direitos adquiridos não serão mexidos, não vão mudar. Então, se ele já tem direito à aposentadoria, mesmo se muda, mas ele ainda não pediu, ele garante direito àquela aposentadoria. E isso é importante deixar claro para o telespectador, porque muita gente, hoje de manhã, já foi uma correria aos postos do INSS. Então, se você já tem direito, então você tem que calcular, contar, verificar. Já preenchi os requisitos. Eu só não pedi ainda.
Vai mudar? Não. Se ele já tem um direito, aquele direito permanece. Nunca ninguém vai tirar aquele direito. Não precisa aquele desespero para todo mundo entrar com o pedido de aposentadoria hoje. Porque... Não precisa, mas já está lotado. Eu passei, vindo para cá, nós passamos em frente a uma agência, já tem fila, todo mundo com muito medo, porque a reforma, óbvio, vai mexer em muitas pessoas que estão próximas da aposentadoria, mas ainda não têm o direito. Agora, você colocou essa questão do perfil profissional e, naturalmente, uma dúvida recorrente é sobre outras classes. Por exemplo, policiais militares, os próprios políticos que, me parece, não vão ficar isentos dessa mudança, o que seria um grande milagre diante da condição em que eles estão hoje para se aposentar. Explica para a gente como fica a situação efetiva dessas outras classes. Olha que interessante a pergunta. Hoje, com a proposta de emenda à Constituição, só fica de fora os militares, exército, só os militares. Só. As demais profissões, as demais atividades estão englobadas nessa proposta de emenda à Constituição. Inclusive políticos. Inclusive os políticos. E o que foi falado e que me deixou contente, espero que isso prossiga, porque ainda os políticos terão que aprovar essa mudança. Pois é, pode ser que ali na hora mudem, aí para eles e para nós não. Mas que todos irão receber o teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 5.189,92. Como máximo de aposentadoria. Ou seja, aquelas aposentadorias estratosféricas de políticos de 15, 20 mil reais devem acabar. Em regra, ele teria que receber o teto e aí vai entrar em vigor, já existe em muitos locais, que é a Previdência Complementar. Se eu quero ganhar mais do que o teto, eu tenho direito, mas desde que eu contribua de maneira complementar para algum regime específico, provavelmente do próprio órgão. E ainda foi falado o seguinte, os servidores públicos que ganham mais, por exemplo, um fiscal de rendas, etc., essas pessoas têm salários maiores, 17 mil, 18 mil. Como é que fica? Aí vamos entrar em regras de transição. Quem está próximo da aposentadoria e quem ingressou antes da mudança, porque a mudança só atinge para quem ainda não ingressou no sistema. Quem ingressou antes da mudança vai manter a paridade e vai continuar recebendo os salários altos. Mas as novas vão se acabar. O problema é o seguinte, problema por um lado e outro não, né? Estamos vivendo mais, isso é muito bom, mas logicamente, com a vida mais longa, as pessoas vão receber mais aposentadorias e essas aposentadorias com valores altos ainda continuarão, até que um dia zere, quando todo mundo esteja recebendo o teto do regime geral da Previdência e, se quiser mais, vamos ter que entrar em previdências complementares. Doutor Rodolfo, tem uma outra questão aqui que chega direto da Bahia. O Marcelo de Abaíra. Tem alguma mudança na aposentadoria especial? Acho que era o caso até que estava sendo colocado. Em regra, não. O que é aposentadoria especial para quem ainda não conhece? É aquela aposentadoria em que a pessoa trabalha em condições insalubres, em condições que prejudicam a vida dele. E aí o sistema fala assim, olha, como você trabalha numa condição especial, você precisa sair antes do mercado. Para quê? Para que você viva mais, porque se você ficar trabalhando 35 anos, por exemplo, nessa atividade, você tem riscos de falecer muito cedo. Então, é essa aposentadoria e, por enquanto, pelo que eu li e que eu fiquei sabendo, eu não li toda a proposta, porque ainda não está toda liberada, não há mudança nesse sentido, continua valendo. Muito bem, doutor Rodrigo. Obrigado pelos esclarecimentos, mas ele não vai embora ainda não. Vai continuar com a gente aqui, porque no próximo bloco vai responder a novas perguntas que você tem a respeito do tema. A gente te pede, então, que permaneça conosco aqui no estúdio. E você pode mandar sua pergunta, então, com a hashtag #LinkRecordNews ou por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar de novo o número? Já está aí para você. 11 95307 1851. Tem dúvidas? Suas ou de alguém da sua família? Aproveite para, então, saná-las nesse momento. De volta para falar sobre a Previdência, a reforma na Previdência, com o advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Muito bem, mais uma vez, obrigado, doutor Rodolfo, por atender a gente. Vamos começar, então, já com as perguntas do telespectador. Lembrando que ainda dá tempo de você enviar sua dúvida. Hashtag #LinkRecordNews ou ainda por meio do nosso WhatsApp, 11 95307 1851. Tem aqui o Fábio, doutor Rodolfo, que diz o seguinte. O Fábio é de São Paulo. Gostaria de saber sobre as pessoas que nunca contribuíram. Poderão se aposentar com 65 anos? Ele cita até um exemplo. Minha mãe nunca trabalhou e sempre cuidou da casa. Hoje tem 62 anos, então imagino que ela esteja próxima aí de se aposentar faltando 3 anos, mas vai depender da contribuição, né? Na verdade, o que o Fábio está falando, existe um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuada. É uma lei orgânica da assistência social que dá direito às pessoas que nunca contribuíram a receber um benefício de um salário mínimo durante 12 meses e sem 13º. Isso não é aposentadoria. Não, mas só durante 12 meses? Não, para sempre. Ele é contínuo, ele não tem 13º. Benefício do 13º. Esse benefício
benefício conhecido como LOAS, que é Lei Orgânica da Assistência Social, ele é um benefício para as pessoas carentes, que têm hoje, com a regra de hoje, 65 anos de idade, ou têm alguma deficiência física ou deficiência mental e não ganha na renda da família 1/4 do salário mínimo. Você pega 880, que é o salário mínimo hoje, divide por 4 e tem que ver se a média daquela família passa ou não. O problema é o seguinte, esse benefício não tem contribuição. Ótimo, perfeito, já entendemos. Hoje são 65 anos, com a proposta vai passar para 70. 70 anos? Então a pessoa terá que ter 70 anos de idade ou ter alguma deficiência e, além disso, receber na família menos de 1/4 do salário mínimo. Que hoje, por exemplo, 880 dividido por 4, 220. R$220. Tem que ser baixíssima. Tem que ser bem, a gente chama de uma situação de miserabilidade. Exato. É uma pessoa bem pobre que não tem condições e a ideia é que ela receba esse valor para que um dia possa voltar ao mercado. Só que com 70 anos não vai voltar. Então a ideia desse benefício era recuperar. Mas, no caso específico do Fábio, então, a mãe dele que tem 62 anos, praticamente vai ter que esperar aí até os 70. Se não mudar, ela vai com 65, ela pode requerer. O problema é o seguinte, o Fábio provavelmente trabalha e ele pode sustentar a mãe. E o governo tem a seguinte máxima, se a família pode sustentar, o governo não vai contribuir. O governo não vai ser mãe de ninguém. Não vai ser mãe de ninguém. Então, se ela precisar e o governo, ela pedir, o governo pesquisar e ver que ela tem um filho que pode, ou tem um marido, ou tem alguma coisa nesse sentido que pode ampará-la financeiramente, ela não vai conseguir. Perfeito. Doutor, temos agora um ponto com a questão de produtores rurais. A questão é da Elisandra, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela mandou o seguinte: minha mãe tem 56 anos e 21 de contribuição como produtora rural. Ela já encaminhou a aposentadoria há 2 anos e ainda não conseguiu o benefício. O que pode estar acontecendo? Quantos anos tem a mãe dela, só? A mãe dela tem hoje 56 anos e 21 anos de contribuição. O que acontece? Quem trabalha rural, que nós chamamos de aposentadoria urbana, cidade, aposentadoria rural. O rural aposenta hoje com 5 anos a menos de idade. Então, ela teria que ter, no caso, a mulher 60, ela com 55 já teria condições. Pode ser que não estão conseguindo comprovar que ela é rural. E aí ela teria que provar que, por exemplo, nasceu na roça, que nós chamamos, ou casou numa lavoura e tem certidão de casamento, que o pai é lavrador, etc. Nós temos que provar, inclusive através de sindicatos daquela região, provando que ela produz, por exemplo, milho, soja, eu não sei. Isso demora mesmo? Ela fala que já encaminhou a aposentadoria há 2 anos e ainda não conseguiu o benefício. A lei fala o seguinte, um benefício previdenciário tem que ser deferido em até 30 dias. Prorrogáveis por mais 30. Se passou desse período, cabe a ela ir lá e perguntar o porquê que está demorando, qual é o motivo. Eles vão provavelmente falar, não tem funcionário, não conseguimos, mas isso não é um problema da nossa segurada, ela tem que ter a resposta. Então, caso ela ainda continue tendo esse benefício indeferido ou não saia, eu recomendo que ela procure a justiça para que aí sim um juiz decida. Outra coisa importante, hoje o rural não contribui para se aposentar. Então, quando o homem rural completa 60 anos de idade, ele dá a entrada e a mulher, quando completa 55 também. Eu vi que ela contribuiu porque ela é produtora, então ela deve levar os seus comprovantes. Com a regra nova, o rural vai ser obrigado a contribuir. Vai ter uma contribuição estabelecida, ainda não sei se o valor está definido, Não se sabe, mas vai ser obrigado. Então, não vai mais ter aquela aposentadoria rural sem contribuição previdenciária. Ele vai ser necessária essa contribuição para que um dia ele receba a aposentadoria. É complicado, para quem é trabalhador rural vai ser bem difícil. Muitas coisas vão mudar, né? Nós estamos aí passando por um momento turbulento. Agora, eu tenho falado e defendo isso. Temos que aproveitar que está todo mundo se manifestando e vamos estudar isso, todos nós, porque vai mexer na vida de todos, na vida de quem tem mais estudo e de quem tem menos estudo, na vida de quem ganha mais e de quem ganha menos. É a hora de nós se unirmos, vejo eu essa única saída, para que a gente possa fazer aí sim uma reforma, porque vai ser necessário, mas uma reforma justa e menos dolorida. Hora também de todo mundo ficar sintonizado na Record News, aproveitando as áreas rurais, inclusive, que estiverem aí com dúvidas nessa reforma previdenciária. Há também antenas parabólicas, o sinal é muito bom, então aproveite esse momento para ficar ligado aqui na tela do link Record News, acompanhar de perto os trâmites dessa reforma previdenciária que está sendo proposta. E o que você tiver de dúvida, mande aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais. Nós teremos prazer em poder sanar as suas dúvidas aí do outro lado
lado da tela. Doutor, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez. Obrigado. Doutor Rodolfo Hammer foi quem conversou com a gente, especialista em direito previdenciário e que esclareceu as nossas dúvidas. Esperamos contar com você novamente, quem sabe com notícias melhores e mais agradáveis para o nosso telespectador. Obrigado. Obrigado.